Salve amigos, aqui quem fala é Guitardo. Depois de um longo hiato, volto ao canal Guitardo Songs para fazer um vídeo, nesse formato, como eu sempre fazia antigamente, mas que, nos últimos anos, devido a mudanças do YouTube, eu estava fazendo mais lives ali, ou vídeos, podcasts gravados com meu amigo Oswaldo Potenza e com meu amigo Vini Melo. E volto aqui com grande prazer para anunciar, que oficialmente hoje sou escritor. Entrei há 2 anos atrás para o mundo da intelectualidade ao publicar Crime no Colégio Luterano. Meu primeiro livro, não sei se escreverei outros. Na verdade, essa história foi toda reescrita em 2023, mas era uma história que eu tinha feita num caderno, chamada Crime no CM, no qual o CM, na verdade, era já desde aquela época, mesmo sem pensar em publicar seriamente, como acabou ocorrendo em 2023, onde publiquei primeiramente na plataforma digital na Amazon, como Kindle, e lá quem quiser pode comprar direto de uma forma mais fácil, porque ali eu tenho o controle do preço, diferente da Clube de Autores e da Wiclap, que eu irei falar mais pra frente. E, finalmente em 2023 lancei oficialmente Crime no Colégio Luterano, e agora em 2025, e é só agora que eu venho fazer esse vídeo, porque realizei uma outra parte desse... Não foi um sonho, porque eu nunca sonhei, na verdade, em ser escritor, apesar de, quando pequeno, achar que talvez isso pudesse acontecer na minha vida, Agora me falta só ter um filho e plantar uma árvore, como diz o ditado. Mas, enfim, mas foi, mesmo que nunca tivesse sido um sonho meu, ser escritor, a realização, Foi uma realização pessoal, fiquei muito feliz e em 2025 consegui publicar em inglês, Óbvio que eu podia publicar, se quisesse, eu mesmo traduzindo tudo, mas fui auxiliado aí por algumas inteligências artificiais, tive que fazer umas revisões, porque não é tudo, que é traduzido corretamente, sem perder o sentido ou sem mudar o sujeito, Ainda existem errinhos que eu tive que pontualmente fazer 1 ou 2 revisões, mas finalmente, agora a editora me mandou pronto, a diagramação correta da versão em inglês do livro. Obviamente, irei mostrá-los aqui, os livros físicos, mas, eu tenho que falar um pouco, de toda essa trajetória, como que ocorreu, depois de tantos anos, uma história que eu comecei em 1º de novembro de 1998 e terminei em 4 de abril de 1999 originalmente, como que tantos anos depois, eu vim a publicar esse livro. Para poder falar decentemente de Crime no Colégio Luterano, eu tenho que seguir aqui uma ordem cronológica dos acontecimentos e como de um caderno, de uma história de um caderno que eu tenho até hoje, obviamente, porque se eu tivesse me livrado desse caderno, provavelmente em 2023 eu não teria reescrito, porque eu não ia reescrever tudo isso aqui do zero, Como que começou, então, em 1999, com um caderno escolar, na verdade, não sei nem se na verdade não é universitário, porque eu acho que era o caderno das matérias, só que eu tirei, a parte que era de divisão de matérias, Então, esse aqui, na verdade, é um caderno, que eu acho que nem saiu fora de linha aqui, nem sei quem que publicava isso aqui, Clickstar, o nome da marca, Cadernos da Tilibra aqui, enfim. Mas, enfim, dentro desse caderno, era um caderno que tinha sobrado, porque assim, meus avós compravam material escolar, e acho que esse caderno aqui acabou sobrando, eu peguei para mim, para eu ter para um uso particular, Tanto que no início dizia Dire Straits, era bem na época que eu estava começando a tocar guitarra, essa época aí, devia fazer 1 ou 2 anos que eu estava já nesse mundo da guitarra, e o Dire Straits me influenciava, mas mudei de ideia, e por isso está arriscado, e aparece aqui, Crime no CM, que é o título original, sendo que CM já é uma sigla, para o colégio com o nome original, porque apesar de ser uma história de ficção, um suspense, ele é baseado em alguns fatos reais, Agora na versão de 2023, muito mais fatos reais, porque tem um personagem que tem o meu nome, apesar de que na verdade não sou eu, E também os outros personagens são inspirados em pessoas que eu conheço, mas também não são elas, porque na verdade, eu até explico, deixo um print aí do disclaimer que está na versão final do livro, que eu explico, que na verdade esses personagens são inspirados nas pessoas reais, mas que são versões bem diferentes, Inclusive uma personagem feminina específica, que eu não quero falar aqui, para já não ficar dando spoiler do meu próprio livro, da minha própria história, realmente distorci bastante a personalidade dela, porque eu precisava de um arco narrativo dramático, em certa parte, apesar da história em si ser um suspense. Então, continuando, na primeira página nós temos o que seria a capa, do livro aqui, E engraçado que tem um sumário, tem um índice, só que está na contracapa do caderno aqui, Ó,
a divisão de capítulos, né? Eram 15 capítulos originalmente. A versão final acabou ficando com 18 capítulos, apesar de que, uma curiosidade aqui que é interessante, e era por isso também que eu queria gravar esse vídeo, muitas cenas aqui, né, que eu li, assim, que eu vi que eram absurdas, que eu vi que, como era um caderno de 300 páginas, tinha uma parte que eu já estava enchendo linguiça ali, com umas cenas desnecessárias, cortei, limei fora essas cenas, porque, né, depois quando eu reescrevi em 2023, eu queria dar um ar de seriedade, um ar de realismo. Apesar de ser uma obra de ficção, eu queria que as pessoas, né, sentissem que aquilo realmente poderia acontecer. Então, umas cenas aqui que realmente eu vi que os comportamentos dos personagens, ou a cena em si era fantasiosa demais, eu cortei fora, ou que a cena era ridícula, como vou dar um exemplo aqui, eu simplesmente limei, cortei, né, cenas absurdas aí que, né, e eu lembro que na época que eu escrevi isso aqui, também era muito influenciado, né, pela boa época da dramaturgia da Globo, né, que ficou lá para trás, né, as novelas de hoje você vê vale tudo aí, ah, vai ficar anacrônico esse vídeo, né, pra quem for ver no futuro, mas o remake de Vale Tudo tá indo pro esgoto, né, tamanha as mudanças que a Globo quer fazer, né, quer mudar personagem, quer deixar o personagem negro, eu não sou contra a inclusão, entendeu, mas, tipo, qual que é a necessidade disso, entendeu? Só para mostrar que você tem, né, tá dando chance para um ator negro ali, e eles não percebem, ao mesmo tempo, desculpa fazer essa crítica aqui, eu já vou retomar sobre o livro, mas eles não percebem que fazendo isso em todas as novelas, porque aquela que é das 6 também tem uma protagonista negra e tal, eles não percebem que fazendo isso, ao invés de eles darem uma diversidade, ao contrário, eles estão igualando, deixando as coisas parecidas, né? E essas mudanças aí não estão conquistando a nova geração, né? Talvez a geração Z, eles queriam conquistar aí com esse novo Vale Tudo, mas não está rolando, né? E também não estão conseguindo resgatar os fãs, né, do original, né? Porque deturparam um monte de coisa, né? Eu não preciso nem assistir ali para perceber que foi deturpado um monte de coisa ali. Abri esse parênteses porque nessa época eu era influenciado pela dramaturgia da Globo dos anos 90. Então, relendo algumas coisas aqui também que eu modifiquei, eu percebi que cenas completas ali era meio que uma cópia, assim, ou até diálogos, né? Eram aquilo, assim, né? Por escrito. Embora outras coisas tenham me inspirado, né? Originalmente, né? Da literatura também, né? E o que mais me inspirou foi o livro Obsessão Fatal, de Jason Fox. Inclusive, tem análise desse livro no meu canal, só de análise de livros, que é um suspense também, né? E eu sempre gostei da literatura de suspense, sempre gostei do suspense juvenil também, de algumas obras do Marcos Rey, dentro da coleção Vagalume. Então, O Mistério dos Cinco Estrelas de Marcos Rey também foi uma inspiração, né, para essa história aqui. E a única diferença é que eu coloquei pessoas, né, que estavam à minha volta, que eu conhecia, colegas do colégio, colegas da época, né, e um personagem que tem o meu nome ali, que acaba sendo, né, o protagonista ali, né, mas é uma liberdade poética, né? Não sou eu ali de fato, nem são essas pessoas, mas versões inspiradas nelas. Então, eu até gostaria de ler uma curta cena que foi deletada, né? Até porque acho que fica legal isso aqui nesse vídeo, porque eu percebi, né, que em 2023, né, 2 anos atrás, já não cabia aquilo, sabe? Não foi uma censura do politicamente correto, foi algo que eu li e pensei, isso aqui não faz o menor sentido, né? E talvez fizesse na época, porque eu acho que também, como eu falei, das novelas da Globo, tinha muito desse tipo de comportamento aqui, que aparece o personagem ali, né, um desespero e tal, né. Deixa eu só falar a respeito de anacronismo, de novo, com relação, né, ao original e quando foi publicado em 2023, já que eu, né, boa parte da base eu mantive, né. Aprimorei algumas coisas, acrescentei outras, né, dei um jeito de reescrever algumas cenas de um jeito mais bem feito, né, mas essa cena aqui que eu vou ler aqui, eu acho que o pessoal, quando for ouvindo, talvez perceba ali o quanto ridícula ela é e por que que eu acabei até modificando ela. Não vou dar spoiler como eu modifiquei ela, né? Quem quiser, aí eu vou deixar o link aí da Amazon, para quem quiser ler como e-book ou dos originais, e veja como é no livro original. Mas sem dar muitos spoilers, eu posso dizer, né, sobre, primeiro, anacronismo, como a história foi escrita quando eu tinha 15 para 16 anos, né? Em 98 eu tinha 15, mas quando eu terminei, eu tinha acabado, fazia um mês que eu tinha feito 16 anos. A história vai tratar de personagens principais que são adolescentes. E eu não mudei isso por ser um homem adulto em 2023. Eu deixei, falei, não, podia, né, alterar a história, até porque tem cenas, né, isso eu posso mencionar, mais calientes ali, até de, né, com alguns personagens específicos, que eu não vou dizer quais, né. Por causa disso também, né, por causa da questão do Código Penal Brasileiro, né, da questão de relações com menores de 14, eu envelheci todo mundo, né? Então, os personagens aqui, em vez de ser da minha idade, né, são um ano mais velhos, né? Porque eu queria
que a idade mínima dos personagens fosse 15 anos, né? Então se passa tudo um ano antes, né, do que dos eventos que realmente tem a ver com a minha vida ali, né? Então ficou anacrônico, né? Realmente os personagens e algumas coisas ali, né? Por isso que quem for ler, né? A história se passa em 1997, né? Por causa disso também tem coisas que você não vai ver na história, tipo o cara pegando o celular, tem uma breve menção à internet, porque já tinha naquela época nos computadores e tal, mas o Google, por exemplo, estava crescendo, né? Naquela época estava começando a virar algo relevante à frente do KD, do Yahoo e outros buscadores, né? E discadores de internet, que eram essas coisas, mas não tem, sabe, coisas tecnológicas do nosso tempo de agora ali, né? Por causa disso também, né? E eu mantive, pensei, por causa dessa questão do livro, que até tinha originalmente, mas era com menos personagens aqui, né? Eu acabei me empolgando mais quando eu fui refazer, e outros personagens também acabam tendo esses momentos. Então, eu pensei, a princípio, até em mudar e fazer a história se passar na faculdade com todo mundo já com mais de 18. Mas depois eu falei, não, daí pensei em mudar o nome dos personagens também e tal, mas como eu falei que existem algumas coisas que foram baseadas em fatos reais e que de fato aconteceram na minha vida, eu pensei, não, eu vou ler aquilo lá com o nome de outro personagem, vai ficar estranho, né? Mesmo que o personagem em si aqui não seja eu, não seja uma versão literal minha, né? Eu preferi manter esse nome, né? Mas o sobrenome dele e o sobrenome de todos os outros não bate com os sobrenomes das pessoas reais. Então, depois de muita enrolação, vamos aqui à cena absurda, né? Então, só vou dar um breve contexto, senão ninguém vai entender nada. Tem um momento ali crítico da história que o personagem principal, ele é expulso de casa pelos pais. Desesperado, né, ele procura o refúgio na casa de uma garota que ele gosta. Mas as coisas não saem como desejado quando ele vai para a frente da casa dela e ela opta por não sair à rua para falar com ele, para atendê-lo, para ver por que ele está ali. E é assim que começa, né, o 6º capítulo aqui, nessa versão original aqui, né? Ao ver aquela cena, Ricardo perdeu a calma e gritou na frente do portão da casa dela, com os braços abertos. Mas que droga é esta? Aí tá apagado, né? Provavelmente era um palavrão, acho que era que porra é esta, mas eu, mesmo na época, devo ter achado que era muito pesado e para essa cena e cortei esse palavrão daqui, embora a história tenha palavrões, mesmo publicada em livro. Após ouvir aquilo lá dentro da casa, ela que estava só com o irmão respondeu, vai embora daqui. Ricardo ficou indignado. Ignorava o que as amigas haviam feito na cabeça de Sabine. Então, brabo, largou as malas na grama e pulou o portão de 2,5 metros de altura. Bateu na porta. Sabine espiou no olho mágico da porta. Aí, parênteses, seu irmão a essa hora estava no banheiro fazendo suas necessidades fisiológicas. Desnecessário isso aqui também. Ao ver Ricardo lá, se apavorou e insistiu. Saia daqui! Puto e sem entender o que acontecia com sua amiga, meteu o pé na porta e ela se abriu. Ai! Gritou Sabine assustada. Minha amiga, o que há com você? Perguntou curioso. Quem perguntou é o Ricardo aqui. Ele meteu o pé na porta da casa dela lá, que provavelmente estava trancada, e perguntou o que havia com ela. Ela responde, saia daqui, dizia nervosa. Aí ele, né? Me dê uma explicação, por favor. Colocou os braços sobre os ombros dela. Aí começa já as partes de, né, novela ali. Ela não tinha por ele mais confiança. Em seus olhos só havia ódio e rancor. Então ela esbofeteou a cara dele e repetiu com firmeza. Fora daqui, com os dentes cerrados e os olhos se enchendo de lágrimas. Ricardo, desesperado, se ajoelhou perante sua amada. Por favor, Sabine, não te deixem fazer a cabeça. Tudo o que disseram contra mim não é verdade. Por favor, não acredite. Eu te amo. Pesado aqui, hein? Principalmente a parte do eu te amo, né? Pois foi naquele momento tenso que ele teve coragem de declarar o seu amor. Eu te amo. Nunca amei ninguém assim antes. Me dê uma chance, por favor. E erguia a mão na direção dela, que recuou um passo como se estivesse com nojo. Ele se levantou e foi correndo em direção dela, tentando ainda convencê-la com seus argumentos. Eu te amo. Puta que argumento. E ela, encurralada na parede, olhava para ele quase convencida, com os olhos cheios d'água, e ele perguntava, por que está tão difícil crer na minha inocência? E ela continuava quieta, e os dois ali naquele cantinho... Nossa, que troço mal escrito. E ela não dizia uma palavra. De repente, Ricardo recobrou o orgulho.
Quer saber o que, Sabine? Agora quem não te quer mais sou eu. Você quebrou a nossa amizade, você podia duvidar de tudo de mim, menos da minha honestidade, e isso, Sabine, não tem volta. Me esqueça que eu tratarei de fazer o mesmo. Aí continua a cena. E atravessou a sala, fechou a porta, pulou o portão e foi embora. Sabine viu a cena pela janela e começou a se debruçar chorando no sofá da sala. Bom, aí continua aqui com, né, mas a parte absurda é realmente eu mantive uma característica, né, do personagem que tinha aqui, e muita coisa foi mantida também, apesar de eu ter cortado essa cena e modificado ela um monte, né? Quem comprar vai ver como ficou, e ficou muito melhor, isso eu garanto. E muito mais bem escrito, né? Muito mais pensada a cena, uma coisa muito mais lógica, que eu já vi muita coisa que não faz o menor sentido aqui. Então, apesar de ter momentos de anti-herói, né, essa história vai ter bastante no livro, esse momento aqui eu achei que o cara já vai para quase um vilão, e por isso eu modifiquei a cena. Falei, mas quem é que vai estar lendo aquilo lá e vai estar torcendo pro personagem que faz isso aqui, né? Ó, tá certo que existe uma razão pelo desespero dele ali na história, que eu não vou entrar no mérito, né? Mas não faz o menor sentido a cena, né? E a cena depois também não faz sentido nenhum, né? Dele ficar insistindo lá, ela pedindo pra ele sair, tem que dar um tapa na cara do cara, o cara fica ali, se ajoelha, e eu achei realmente aí que eu lembrei que como eu era influenciado naquela época pelas novelas ali, né? Mas enfim, agora que eu já dei um gostinho do original e vai estar aparecendo na edição desse vídeo aí também, algumas páginas aí eu folhando, que tinha até desenho, né? Pra ver como tava tão enchendo linguiça que tinha partes até que eu ilustrava ali, né? Antes eu só vou contar o episódio engraçado envolvendo esse original aqui, né? Existia uma cena com o personagem X aqui que eu não quero falar, porque né, vai estragar, eu vou ficar falando de um monte de personagem. Já falei de dois personagens aí, já dei uma estragada aí, falei de dois personagens importantes ali ao mostrar a cena. Mas tudo bem, porque essa cena aí foi totalmente modificada na versão final e eu não vou contar o que acontece. Mas tinha um personagem X lá, numa certa altura da história, que tinha uma descrição detalhada lá dele fazendo o ato, né? Que acho que, se não me engano, era o único ato que tinha na história, inclusive, era dele ali, né? Com a namorada, né? E se eu não me engano, acho que era até o cara perdendo a virgindade na cena, né? Mas era detalhado, assim, porque lambeu sua. E dizia, e falava, pô, acho que era uma página inteira só de. E também já é outra demonstração, que essa cena é bem adiantada lá na frente da história, já é mais uma demonstração que já é uma encheção de linguiça, né? Porque eu não tinha por que ficar detalhando. Embora eu já tenha lido livros, tá? Que não eram livros eróticos, que também, né? Mostra lá a primeira vez da mulher lá e entra em detalhes, porque aí chegou e fez isso, e aí a mulher, não sei o que lá, abriu a perna daquele jeito, e o cara já fez, já chegou e fazendo uma preliminar maravilhosa, que a mulher gemeu, isso, eu já li disso. Mas aqui o troço era escrachadão, assim, né? Tanto é que eu fui lendo de novo aqui e eu vi como algumas coisas eram exageradas, assim, né? Tipo, esse negócio de eu te amo, pô, tá louco, meu? Tipo, né? São adolescentes ali, né? Mas tudo bem que eu devo ter escrito aquilo influenciado pela época e pela minha cabeça da época também, né? Mas enfim, né? Então, tem tudo isso aí vem a coisa engraçada. Eu tinha passado essa história para um amigo meu, que é baseado né? Que um dos personagens é baseado nele também. E eu acho que, se eu não me engano, eu já tinha escrito todo esse caderno. Naquela época eu dava, né? Meus quadrinhos que eu escrevia também e tal. E quando eu escrevia uma história, algo assim, que era mais difícil, mas já tinha escrito outras histórias antes dessa também, mesmo nos anos 90, e devo ter aqui perdido em algum lugar também. Eu tinha o costume de dar para as pessoas próximas para elas lerem, para dar um feedback, uma opinião e tal. E eu tinha emprestado para um amigo meu, né? Dessa história. Só que aí, para minha surpresa, meu amigo começou a ler e tal. Só que a irmã dele foi lendo, né? E aí eu lembrei, cara, e ela já estava avançando, né, e tinha lido já acho que umas 100, 150 páginas. Daqui a pouco ela ia acabar chegando naquela cena inusitada, né? Exagerada ali, pornográfica mesmo, lá, do ato lá do personagem, que nem era o personagem principal, mas mesmo assim, como ele tinha certo peso na trama, essa cena aí durava uma página toda lá né, e a menina ali fazendo aquilo, né? Porra, aí eu peguei, caralho, o que eu faço agora? Aí uma hora que eu vi, e a menina toda hora com o caderno, né? Eu tava visitando meu amigo, né? Mas toda hora eu vi ela sentada lá numa árvore, lendo e tal. E aí, bicho, chegou uma hora que eu pensei, caralho, essa menina vai ver essa porra aí, vai achar que eu sou um taradão do cacete. Aí a minha ideia, o que eu fiz, né? Eu vou mostrar aqui que entra aí como algo engraçado aí que aconteceu. A minha solução foi, como era tudo escrito, né? À mão ali. Foi rabiscar tudo ali, a cena, cortei e tal, e daí deixou, e a cena, que era longa, ficou só assim, fulano, né,
Aí transou, acho que no meio, uma parte que eu não risquei, e foi sua primeira vez, enfim, e foi um resumo, vê se eu acho aqui pra vocês. Ah, não, ó, o que restou foi só, era sua primeira vez, não resistiu. Nossa, mas tinha até desenho do bagulho aqui, eu peguei e tive que riscar tudo aqui, cara, ó, como é que ficou a cena aqui, ó, olha lá. Era a sua primeira vez. É a única coisa que tá escrito aqui. Eu tinha um desenho aqui, né? Que ele foi obrigado a censurar e tal. E uma parte só que não precisava censurar eu deixei. Eu falei, puta merda, né? E ó, eu tive que riscar aqui, cara. E sobrou só também aqui nessa página. E começou a fazer um sexo com ela. E mal escrito pra cacete também, né? Então fica aí essa parte de comédia aí. Agora que eu já contei esse lance da irmã do meu amigo, que ironicamente também aparece ali numa cena rápida ali como personagem também, e tem outras pequenas aparições na história. Por causa disso, né, esse foi o fator principal, não a cena de sexo, né, mas o fato de que eu percebi que ela estava gostando, né, porque estava avançando bastante página e estava lendo. Eu tinha tentado já reescrever essa história uma vez, quando eu comecei a ter computador, acho que 2000 e... Não, acho que no ano 2000, se não me engano, meu pai tinha comprado um computador no quarto dele lá. Nessa época, ainda salvando em disquete, eu tentei reescrever essa história mais detalhada, de uma forma melhor, né? Já foi a primeira tentativa minha de reescrever essa história, né? Ou seja, eu estava bem mais perto da época, né? Eu estava em 2000 tentando reescrever a história que comecei a escrever em 98 e terminei em 99. Mas aí perdi esse disquete também, e aí fiquei muito chateado, falei, ah, nunca mais vou escrever essa porra aí, foda-se aí, né? Mas nunca esqueci, né, o quanto essa irmã do meu amigo estava lendo essa história, como estava avançando, e comecei a pensar também como que essa história iria repercutir com o público feminino, porque tem bastante personagem feminina aqui que tem peso, apesar de nenhuma delas ser protagonista. Tanto é que quando eu finalmente lanço o livro fisicamente e solicito ali para mim mesmo ter algumas cópias físicas, eu doei para algumas meninas porque eu sabia que provavelmente, né, e o feedback delas foi bastante positivo, elas gostaram, né? No caso, elas leram a versão atual, né? Não esse original aí, que esse original aí ficou exclusivo, né, para a irmã do meu amigo, né? E meu amigo também me contou que estava lendo, estava avançando, mas a irmã dele tinha avançado muito mais, assim, tinha lido muito mais que ele tava mais páginas ali. Eu pensei, pô, então né, essa é uma história que tem um potencial de ter leitores, né? E tanto é que sim, eu já tenho um número expressivo de vendas ali, principalmente no e-book, que é mais barato, e lá eu controlo o preço. E então algumas cópias físicas eu acabei doando para mulheres ali, né, para colegas de trabalho e tal. E o feedback que elas me deram, a maioria delas, foi bastante positivo a respeito, né, da construção dessas personagens. Inclusive até tive que colocar uma personagem a mais, feminina, né, nessa história, também baseada numa amiga minha, porque a história tem dois encerramentos, né, assim, existe mais de um arco principal, assim, né, mas tem que cerca o protagonista, né. Um deles tem a ver com o título do livro, né, e o outro tem a ver com outra coisa que eu não vou mencionar, mas eu relendo principalmente, né, depois lá em 2023, reescrevendo e tal, nunca fiquei satisfeito, né, com os encerramentos que eu dei originalmente pro personagem, até porque eu achei que esses encerramentos ali, esses dois que eu tô falando, do arco principal do protagonista, eram muito mal explicados, né, e só fui realmente me satisfazer depois, em 2023, quando reescrevi, né, e primeiramente, quando eu fui reescrevendo e cortando essas cenas idiotas ali, que eu achei completamente babacas, eu fiz isso num blog, né? Eu fui lendo lá o que estava escrito, aí escrevia a cena, né? Modificava alguma coisa, escrevia melhor e tal, dava mais detalhe, mais contexto, principalmente para os personagens ficarem até melhores, né? Mais desenvolvidos e tal, né? E menos planos, e cortando com esse sentido, tipo essa cena aí, cortando as besteiras, né? E outra coisa também. Além de ter umas expressões muito exageradas e fortes, uns dramalhões muito exagerados, tipo o cara ajoelhar no chão, né, e tal. Né, eu também achei isso bem fora de contexto naquela cena ali que eu acabei de falar e tal. Eu lembro que todo mundo chorava, cara. Aconteceu um negócio, fulano chorou, Beltrano chorou, não sei o que lá. Eu falei, caralho, mas tu não chora, cara. Né? Tá certo que era influenciado por novela, né? Mas não era novela mexicana também, né? Mas, pô, velho, isso foi uma outra questão que eu cortei, assim, né? Sempre que tinha uma cena impactante e que gerava, de fato, uma emoção do personagem, a última coisa que tinha pra ele era chorar. Não vou dizer que não tem nenhum choro de nenhum personagem, mas é só no momento realmente ultra impactante na história que vai acontecer isso, sabe? Senão são outras reações ali que eu troquei, até por expressões de tristeza, sabe, de tique nervoso na face da pessoa, mas não vai ficar chorando toda hora e todo mundo chorando, né? Tipo essa cena aí, né? A menina já tava chorando lá por causa. Tá certo que foi escroto também, o cara meteu o pé na porta da casa dela, mas era mais uma cena que ia ter um choro ali, né? Primeiro eu fui reescrevendo num blog, né? Porque eu sabia que eu ia ter que revisar várias dessas histórias. Tanto é que a primeira vez que eu publiquei pela Amazon já era a quarta revisão,
né? E a primeira vez que eu publiquei fisicamente o livro também era a quarta revisão, mas relendo depois e eu fui fazendo no Word depois, né? E editando, principalmente a diagramação, eu fui tudo trabalhando margem e tal, no Word e tal, né? A numeração dos capítulos, a numeração das páginas, tudo eu fui trabalhando no Word, né? Vi alguns tutoriais de como fazer aquilo bem feito. Coloquei um índice na história, né? Para o leitor se achar ali onde começa, né? Vai aparecer na edição do vídeo aí como é que estão ambos os livros, né? Tanto a versão nacional quanto internacional. E depois que eu terminei, né, de ter a versão definitiva no blog, fui fazendo, né, passando os capítulos para o Word ali e tal, né, aos poucos. E aí, cada vez que aí eu tinha que reler aquilo que eu tinha escrito no blog, reescrito, né, a história no blog, aí já comecei a revisar pela primeira vez que eu reli. Depois, mais duas, três, quatro, até que no final, né, eu tô com as versões atuais, né, se baseiam na sexta revisão da história. Não sei se vou precisar revisar de novo, espero que não, menos que eu leia um troço lá que eu acho que tá muito absurdo ali, né, mas o importante é sempre revisar bastante. E eu acho que a melhor propaganda desse livro, ao invés de eu falar sobre ele, né, eu já tô falando sobre ele, né, mas eu digo assim, em vez de eu falar da narrativa, da história dele, eu acho que a melhor propaganda que tem para ele, né, é a sinopse, que acabou ficando como sinopse oficial, que tá também na Amazon, e que eu vou ler para vocês. Então essa aqui, né, depois vai aparecer, ainda está no plástico aqui, né? É a versão que recebi da editora alguns dias atrás, versão nacional. Essa é a capa final que ficou, que era bem diferente, né, daquela capa com revólver, que inclusive eu depois pedi para a IA imaginar aquela capa e ela imaginou de um jeito lá meio errado, e depois, bom, vou deixar aí na tela para vocês verem. Mas enfim, então vou ler qual que é a sinopse, né, desse livro aqui, dessa história, que na verdade se trata de um suspense juvenil, né? Apesar de temas adultos ali, né? A violenta morte de um aluno abala o prestigiado colégio luterano, frequentado pelos filhos da elite da capital. Um dos alunos, Ricardo Bonatello, envolve-se com a cena do crime e é considerado pela polícia o principal suspeito pelo assassinato. A partir daí, o estudante é tragado por uma avalanche de eventos catastróficos em série, que abalam a sua reputação e expõem a sua integridade física. Sem indícios e provas concretas, o rapaz se vê obrigado a investigar por conta própria, arriscando-se ainda mais nesta trama sinistra. Pouco a pouco, sem que perceba, o jovem é consumido por um gigante emaranhado de segredos que lhe revela uma intricada e complexa teia de interesses ocultos, nos quais drogas, sexo e violência se entrelaçam num caldeirão de obsessões turbulentas. Paralelamente a todo este caos, ele reencontra uma velha amiga de infância. A interação entre eles desperta a promessa de um conturbado e intenso romance. Mas, quando ambos menos esperam, são enlaçados por um ardente triângulo amoroso que atinge em cheio as estruturas emocionais dos dois adolescentes envolvidos nesta inesperada relação. Então, né, baseado nessa sinopse, que eu achei que ficou bem escrita, dá nuances do livro sem ficar soltando um monte de spoiler, mas fala, desperta o interesse da leitura. Essa questão também que eu incluí na sinopse, não havia, né, esse triângulo amoroso no original, mas é aquilo que eu falei antes, né? Ele passa a existir, aí já não é um pouco de spoiler, a partir do momento que eu coloquei essa outra personagem que não tinha naquele caderno lá, inspirada também numa amiga minha do passado aí, né? E aí ficou muito mais interessante todo o rumo da história a partir dessas modificações, de ter essa nova personagem feminina aqui. E agora, já para encerrar, porque esse vídeo deve ter ficado gigantesco, né? Eu pensei que ia ficar com uns 20 minutos no máximo, eu deve ter passado de 40, né? Não sei porque eu vou gravando e vou editando e vou cortando, né? Então eu assisto a parte que eu editei. Depois eu junto tudo e corto o que está exagerado. Essa é a versão em inglês do livro, né? The Private School Incident. Eu mudei o nome porque, pensando no público gringo, né? Assim como eles alteram, né? Eu entendi depois por que quando um filme chega no Brasil, ele tem um nome alterado, porque, né, às vezes tem muito mais a ver com aquela audiência, aquele nome, né, eu percebi que, né, para os gringos talvez faça mais sucesso, até porque eles têm, né, vários, eles têm True Crime, eles têm lá CSI e tal, eles têm várias séries, né, de investigativa, Dexter e tal, que envolvem, né, crimes e tal, então eu pensei, não, tem que ser um nome diferenciado, e eu mudei a capa também, né, na versão em inglês, então são duas capas diferentes, né? Acaba sendo duas propostas parecidas, né? A mesma personagem que aparece aqui na frente da capa, mas com um contexto um pouco diferenciado ali, né? Aqui um pouco mais explícito, né? Até porque existe isso na história também, né? Ela tem essa parte, né, desse momento, assim, das interações mais calientes entre os personagens, então, né, eu achei que ficaria interessante, né, ter uma capa assim, em inglês ali, né? E o meu nome ali como autor embaixo ali.
Então ficou assim, né? Essa versão em gringa. E mantive exatamente a mesma sinopse, né? E ela está também disponível no formato e-book na Amazon, né? Então os gringos também já estão comprando. E teve até um rapaz lá que deixou a opinião dele lá, que foi uma opinião positiva, inclusive. The violent death of a student shakes the prestigious Colégio Luterano, attended by the children of the Curitiba's elite. One of the students, Ricardo Bonacello, becomes entangled in the crime scene, and the police quickly label him the prime suspect in the murder. From that moment on, the young man is swept up in a series of catastrophic events that shatter his reputation and put his physical safety at risk. With no concrete evidence or clues, he is forced to investigate on his own, further endangering himself in the midst of a sinister plot. Little by little, the student finds himself caught in a vast web of secrets that reveals a complex network of hidden interests where drugs, sex, and violence intertwine in a cauldron of turbulent obsessions. Amid the chaos, he reconnects with an old childhood friend, sparkling the promise of a complicated and intense romance. But when they least expect it, they find themselves drawn into a fire-love triangle that shakes the emotional foundations of the young couple. Então, essa é a versão em inglês do livro, né? Uma diferença curiosa, né? A respeito de uma versão para outra. Eu fiz algumas adaptações, algumas IAs queriam suavizar os palavrões, eu tive que fazer pesquisas até fora das IAs e falando com pessoas para colocar palavrões que tivessem a mesma força e o mesmo sentido para, né, da cena não perder o impacto para quem for ler em inglês, né? E, então, como eu falei, algumas coisas eu tive que adaptar e percebi algumas partes que estavam erradas em inglês, já corrigi também algumas cenas e tal, né, que também estavam perdendo sentido ali. E basicamente é isso, né? Espero que gostem. Compre o livro, vou deixar aqui, né, o link aqui na descrição de todas as versões. Obviamente, né, o e-book é a versão mais barata porque eu tenho o controle total do preço ali. Já quando você manda publicar por terceiros, eles deixam você publicar, se você quiser, publica uma cópia só, né? Você compra lá quantos você quer. Não é obrigado você mesmo comprar a cópia nenhuma, inclusive você pode só deixar publicado, indicar o link e falar para as pessoas comprarem, mas ali eu não tenho controle do preço, né? Lá eles cobram o valor do livro, quanto mais páginas tem, mais caro fica. A versão em português ficou com 604 páginas no total, né, depois das revisões. Na primeira vez que eu escrevi, né, quando estava na quarta revisão, a versão física tinha 625 páginas, mas mudou para 604 e ficou desde então. E a versão em inglês ficou com 602 páginas. Ou seja, acho que acabei fazendo uma adaptação que ficou boa, né? Ficou um número semelhante de páginas e tal. E é isso aí, né? Então eu espero que tenham gostado, né? Compre o livro lá, indico aí se você gosta de um suspense intrigante, que, né, deixa a pessoa ali impactada. Comprem Crime no Colégio Luterano e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, inscreva-se no canal. E tem aí, como eu falei, vou deixar o link aí também, vou deixar a indicação, o meu canal aí, para se você gosta de leitura e tal, de análise de livros. Valeu, galera? Espero que tenham gostado. Um forte abraço.